Alô, pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ, oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de educação física com vocês. Origem. Os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia, na cidade de Olímpia, no século 7 a.C. Tal qual é hoje, eram realizados de 4 em 4 anos, em homenagem aos deuses do Olimpo, festival pagão. A competição, chamada hoje de Jogos Olímpicos da Antiguidade, sobreviveu nesse formato por 12 séculos até ser proibida pelo imperador romano Teodósio I, que aboliu o evento sob a alegação de que o evento seria uma festa pagã, a Era Moderna. Após 1500 anos de proibição, a tradição grega foi ressuscitada pelo Barão de Coubertin, com a realização da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, em Atenas, na Grécia. A primeira edição dos Jogos da Era Moderna. Em abril de 1896, Atenas recebeu delegações de 14 países e 241 atletas, que competiram em 9 modalidades diferentes. Cancelamento dos Jogos. Por conta das grandes guerras mundiais, os Jogos Olímpicos foram cancelados em 3 oportunidades: em 1916 em Berlim, 1940 em Tóquio e 1944 em Londres. Mas mesmo assim, eles contam como edições de uma Olimpíada. Tóquio já entrou para a história. Embora já tenha sido cancelado em 3 oportunidades distintas, em 124 anos de história das Olimpíadas da Era Moderna, a competição nunca havia sido adiada antes, como foi agora, que teria sido realizada em Tóquio 2020. Países que já sediaram uma Olimpíada. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram sediados por 23 países diferentes. A Europa é o continente que mais vezes recebeu os Jogos, com 16. A América do Norte segue em segundo, com 5. Sendo que em 4 oportunidades elas foram realizadas nos Estados Unidos. A Ásia completa o pódio, ficando em terceiro, com 3 participações, sendo 2 em Tóquio, uma em 1964 e uma agora. Medalha de ouro? Se hoje em dia os campeões recebem uma bela medalha dourada, nas primeiras edições o primeiro colocado recebia uma medalha de prata e uma coroa de ramo de oliveira. O segundo colocado ganhava uma medalha de bronze e o terceiro não ganhava nada. Só em 1904. Não foi em Atenas, tampouco em Paris, mas em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, que as primeiras medalhas de ouro sólido foram entregues. Superação. Em 1904, o americano George Eisner conquistou 6 medalhas em um só dia. O fato se torna ainda mais impressionante se mencionarmos que Eisner fez tudo isso com uma prótese de madeira no lugar da perna esquerda. A luta contra o racismo. A ausência de atletas negros em uma Olimpíada é algo praticamente impensável nos dias de hoje. Mas nem sempre foi assim. Só em 1904, na terceira edição de uma Olimpíada, é que foi registrada a presença de negros na competição. E a estreia foi em grande estilo. George Pogge, dos Estados Unidos, tornou-se o primeiro negro a conquistar uma medalha olímpica, o bronze, nos 200 e 400 metros com barreira, medalha de ouro. E por falar na luta contra o racismo, como não mencionar as conquistas de Jesse Owens, americano e negro, que conquistou 4 medalhas de ouro em 1936, na Alemanha nazista, com Adolf Hitler assistindo das tribunas. Mulheres nas Olimpíadas. A participação das mulheres nas Olimpíadas nem sempre foi permitida. Embora tenham participado de forma extraoficial em eventos anteriores e em esportes sem contato físico, as mulheres só foram reconhecidas oficialmente como atletas em 1936, mas não em todas as modalidades. A liberação só ocorreu em 2012 em Londres, quando todos os países enviaram atletas mulheres. Atleta recordista em medalhas.
O atleta mais premiado da história é o nadador americano Michael Phelps, que conquistou 28 medalhas, 23 de ouro, em 4 Olimpíadas. Brasil nos Jogos Olímpicos. Em 1920, o Brasil estreou nas Olimpíadas de Antuérpia, Bélgica. A delegação brasileira foi composta por 22 atletas, de 5 modalidades: natação, polo aquático, remo, saltos ornamentais e tiro esportivo. A primeira medalha de ouro brasileira em uma Olimpíada foi logo na estreia, na Bélgica, em 1920, com Guilherme Paraense, no tiro. Já a primeira medalha dourada conquistada pelas mulheres veio em Atlanta, 1996, com a dupla Jaque Silva e Sandra Pires, no vôlei de praia. Maureen Maggi, no atletismo, e Kathleen Quadros, no judô, foram as primeiras mulheres a conquistarem ouro e bronze individualmente em Pequim, em 2008. A chama olímpica. Desde os primeiros jogos da antiguidade, a chama olímpica era acesa e carregada pelos atletas até o altar de Zeus. A tradição evoca a lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo dos deuses, o fogo do deus, para entregar aos mortais. Mas com a interrupção dos jogos, o costume foi perdido e só resgatado em 1928 em Amsterdã. E só em 1936, em Berlim, é que a chama começou a ser acesa na Grécia e transportada para a nova sede. A chama só pode ser acesa em Olímpia, nas ruínas do Templo de Hera, numa cerimônia que pretende recriar o método usado na época: raios de sol e um espelho convexo. O significado das argolas. A bandeira olímpica simboliza a paz mundial. Seus 5 aros entrelaçados representam a união entre os 5 continentes. Com as 5 cores, é possível compor todas as bandeiras do mundo, e cada cor representa um continente, sendo azul a Europa, a amarela a Ásia, preta a África, verde a Oceania e vermelha a América. Ao final de mais uma aula de educação física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado lista de presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio, mas a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.